Obrigado, Remo. Acho que foi excelente, até porque fez o link, né, com todas as aulas que foram dadas no simpósio. A gente tem tempo para uma pergunta, mas, ao mesmo tempo, eu dizer que a gente está em cima da hora e eu vou disponibilizar todos os panelistas aqui para se alguém quiser fazer alguma pergunta individualmente, mesmo sem ter falado com eles, tenho certeza que eles vão estar à disposição. Mas alguém tem alguma pergunta? Por favor. Boa tarde. Dr. Raul, eu queria fazer uma pergunta para você. Pensando em cérebro e colesterol, embora os estudos são claros em dizer que estatina não aumenta risco de demência, a gente fica sempre com aquela preocupação dela inibir a produção de colesterol lá dentro do sistema nervoso central. Diante disso, talvez pudesse haver algum benefício de drogas que não atuam na via de síntese do colesterol, por exemplo, o inibidor de PCSK9. Você acha importante dosar desmosterol ou lanosterol como marcador de síntese intracerebral de colesterol para escolher qual paciente que eu vou usar uma dose menor de estatina e uma outra droga associada? Não está funcionando. Agora está. Então, Otávio, veja, na verdade, esses marcadores aí são marcadores sistêmicos, né? É difícil saber quanto que do cérebro vai estar caindo. Primeiro, será que esses marcadores passam a barreira hematoencefálica que você vai conseguir dosar isso no cérebro? Então, não creio que, mesmo a gente tendo isso disponível, isso só tem, obviamente, em laboratórios de pesquisa, vai conseguir separar se está acontecendo alguma coisa ruim ou não no cérebro da gente em relação à síntese do colesterol, tá? Só é importante lembrar, você falou claramente, assim, a estatina penetra a barreira hematoencefálica, é verdade, né? Das lipoproteínas em si, a única que transfere alguma coisa para o cérebro é a HDL. A LDL não tem receptor nas células cerebrais, né, não passa a barreira, então não teria muito problema do LDL baixo no sangue influenciar alguma coisa dentro do cérebro. Então, quando a gente quer saber em relação ao colesterol baixo e função cognitiva, demência, coisas, a gente olha para doenças genéticas ou alterações genéticas que podem influenciar o colesterol do sangue de uma forma muito importante. Existe uma doença chamada beta-lipoproteinemia, que a gente praticamente não tem LDL, mas o grande problema dessa doença não é a falta do LDL no sangue, é a falta das vitaminas lipossolúveis que são carregadas pela LDL. Isso está associado a retardo mental, não desenvolvimento, etc. Tá? Mas se você suplementar, principalmente a vitamina E, para essas crianças que têm essa doença, elas não vão desenvolver retardo mental. Então, eu estou muito tranquilo em relação a cérebro e colesterol. E só, por último, esses estudos de randomização mendeliana não encontraram nenhuma alteração em pessoas que têm colesterol mais baixo durante a vida toda, com alterações cognitivas ou demência. A questão não seria a preocupação do colesterol baixo em si, né? Mas a da droga, da síntese sim, lá no sistema nervoso eu concordo, central. né, eu entendi, mas assim, não existe nenhum estudo que mostre piora da função cognitiva objetivamente com qualquer droga que baixa o colesterol, inclusive principalmente com estatinas. Isso foi bem testado no estudo Prosper e também no estudo agora que eu não me lembro agora, que era com simvastatina, mas assim, bem claro, um estudo bem robustos, né, mostrando que as estatinas não pioraram a função cognitiva. Tá? Obrigado, Raul. Eu queria, primeiramente, agradecer a presença de todos. Eu acho que a gente teve uma sala cheia, estava falando com a Fernanda aqui, para a primeira edição do simpósio da SOCESP e da DUC, e, obviamente, a gente espera que todos possam ter aproveitado. Eu acho que as aulas foram excepcionais no sentido de mostrar que existem coisas novas, mas não são tão novas assim mais, e que a gente fazendo, entre aspas, esse feijão com arroz, como o Raul falou bem na aula dele, como o Bacau reforçou na aula dele, como eu mostrei alguns dos gaps que a gente tem fechado, como o Chris falou que hoje o diabetes não é mais uma doença do endócrino, mas sim risco cardiovascular é mais importante do que simplesmente abaixar a glicemia. E como o a importância de atuar em todas essas áreas, que são os fatores de risco cardiovascular, para não culminar com um desfecho fatal, seja ele um infarto, um AVC ou uma morte cardiovascular, é determinante. Então, eu queria agradecer a todos da mesa, queria agradecer a todos pela presença e dizer que estamos à disposição aqui para se tiver alguma última dúvida depois do simpósio. E agradecer a Fernanda, que acreditou aqui na nossa primeira edição do simpósio SOCESP e DUC. Esperamos o ano que vem
de repente, ter até um pouco mais de tempo, Fernanda, para poder abrir para uma interação maior com a plateia. Então, muito obrigado a todos e bom congresso.